Você já viveu aquele momento estranho em que um objeto cai sem motivo aparente? Aquele instante em que o terço escorrega das suas mãos e se parte no chão? Ou quando o crucifixo que estava firme na parede simplesmente despenca? Talvez você tenha atribuído isso ao acaso, a um descuido, ou simplesmente ignorou como se fosse mais um desses acidentes do dia a dia. Mas e se eu te dissesse que por trás dessas quebras inexplicáveis existe uma batalha espiritual acontecendo bem diante dos seus olhos? Santa Teresa de Ávila, a grande mestra da vida interior, conhecia profundamente essa realidade. Ela viveu e ensinou que o lar cristão não é apenas um espaço físico de tijolos e cimento, mas um verdadeiro campo de batalha onde luz e trevas disputam território. Quando sua casa se torna um altar de oração, quando você consagra seu ambiente a Deus, é natural que surjam resistências. E essas resistências muitas vezes se manifestam através do que é visível e material. Você está preparado para reconhecer esses sinais? Você tem coragem de enxergar além da superfície e entender que nem tudo que quebra é apenas um acidente. A verdade é que muitos de nós vivemos numa cegueira espiritual confortável. Preferimos acreditar que tudo tem uma explicação natural, que as coincidências são apenas isso, coincidências. Mas Santa Teresa nos alertaria hoje. Essa ingenuidade pode custar caro à sua paz. Ela mesma relatou em seus escritos como o inimigo tentava perturbá-la com ruídos estranhos e movimentos inexplicáveis, especialmente nos momentos de maior intimidade com Deus. Por que você acha que isso acontecia justamente quando ela estava em profunda oração? Porque o demônio, esse ser decaído que odeia tudo o que é sagrado, não suporta ver uma alma em comunhão verdadeira com seu Criador. E se ele não consegue te afastar pela tentação do prazer, ele tentará te desestabilizar pelo caminho do medo e da confusão. Cada objeto que se quebra em sua casa pode ser um convite para você perder a paz, para que a irritação entre, para que a discórdia se instale. E quando isso acontece, quando você se desespera com a perda material, quando uma simples quebra rouba sua serenidade, então o inimigo venceu aquela batalha. Você percebe como isso é sutil? Como é perigoso ignorar esses sinais. O que torna essa guerra ainda mais intensa é que ela não acontece apenas no plano das ideias ou dos sentimentos. Ela se manifesta no concreto, no que você pode tocar e ver. Santa Teresa entendia isso melhor do que ninguém. Ela sabia que somos seres de corpo e alma, e que o inimigo conhece nossas fraquezas materiais. Por isso ele ataca justamente o que nos é precioso, o que carregamos conosco como símbolo de fé e proteção. Um terço não é apenas um colar de contas. É um instrumento de oração que traz graça e afasta o mal. Um crucifixo não é apenas um enfeite religioso. É a representação do maior ato de amor da história, o sacrifício de Cristo na cruz. Quando essas coisas se quebram sem explicação, não é apenas matéria que se parte. É uma mensagem sendo enviada. E essa mensagem diz: eu estou tentando te fazer acreditar que Deus te abandonou, que sua fé não serve para nada, que você está desprotegido. Mas aqui está o segredo que Santa Teresa descobriu e que ela quer compartilhar com você hoje. Nada disso é verdade. A quebra de um objeto sagrado não significa que você perdeu a proteção de Deus. Pelo contrário, muitas vezes significa que essa proteção está sendo tão eficaz que o inimigo está desesperado, tentando de todas as formas fazer você desistir. Agora respire fundo e pense comigo. Quantas vezes você já viu um prato cair e se despedaçar, e logo em seguida uma discussão explosiva tomou conta da sua casa? Quantas vezes uma simples quebra se transformou num estopim para gritos, ofensas e mágoas que duraram dias? Isso não é coincidência. Santa Teresa nos ensina que o demônio é o pai da confusão e da discórdia. Ele usa os pequenos incidentes da vida doméstica como pontes para entrar com seu veneno. A quebra do objeto é apenas o pretexto, o cavalo de Troia. O verdadeiro ataque vem depois, quando a irritação se transforma em falta de caridade, quando o amor é substituído pelo ressentimento. E o pior é que muitas vezes nem percebemos que fomos enganados. Achamos que estamos justificados em nossa raiva, que temos todo o direito de nos irritar.
mas Santa Teresa nos faria a pergunta mais importante: vale a pena trocar sua paz eterna por um prato quebrado? Vale a pena perder a graça de Deus por causa de um objeto que, no fim das contas, não passa de argila moldada? Quando você entende isso, quando você reconhece o jogo que está sendo jogado, tudo muda. Você passa a enxergar as quebras como o que realmente são: oportunidades de crescer no desapego, de exercitar a paciência, de vencer o inimigo com mansidão em vez de reagir com ira. Mas existe um tipo de quebra ainda mais significativo, um sinal que não pode ser ignorado. É quando os objetos começam a se partir justamente nos momentos em que você se recolhe para orar. Você se ajoelha para fazer o terço e, do nada, algo cai com estrondo na cozinha. Você entra em seu quarto para meditar e uma porta bate violentamente sem que haja vento algum. Você está diante do Santíssimo em adoração e seu celular começa a tocar insistentemente, mesmo estando no silencioso. Santa Teresa chamava esses fenômenos de moscas do demônio, pequenas perturbações calculadas para te tirar do recolhimento interior. E sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe, melhor do que você mesmo, o poder que a oração tem. Ele sabe que uma alma que persevera na oração está perdida para ele, que cada momento de intimidade verdadeira com Deus é uma fortaleza sendo construída contra seus ataques. Por isso ele não mede esforços para te distrair, para fazer você sair da sua cela interior e investigar o barulho lá fora. E muitas vezes funciona, não é verdade? Quantas vezes você interrompeu sua oração para ver o que caiu, para checar uma notificação, para resolver um problema que podia esperar? Santa Teresa viveu isso na própria pele. Ela relatou que em seus momentos mais profundos de oração, quando sentia que estava prestes a experimentar a presença de Deus de forma mais intensa, era justamente quando as perturbações externas aumentavam. Mas ela aprendeu uma lição preciosa que mudou tudo. O segredo não é tentar evitar as distrações, mas aprender a não se deixar perturbar por elas. Quando você desenvolve essa capacidade de permanecer em paz interior, mesmo quando o caos externo tenta te puxar, você vence a batalha. O inimigo pode fazer quantos objetos ele quiser caírem, pode produzir quantos ruídos ele desejar, mas se seu coração permanece ancorado em Deus, ele perde. É como Santa Teresa costumava dizer: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda. Essas palavras não são apenas poesia bonita, são uma estratégia de guerra espiritual. Quando você repete isso para si mesmo, quando você escolhe manter a paz apesar das circunstâncias, você está dizendo para o inimigo que ele não tem poder sobre você. E pode ter certeza, essa é a vitória mais dolorosa para ele. Agora vamos falar de algo que talvez você nunca tenha pensado, mas que é absolutamente crucial. Você já percebeu que existe uma atmosfera diferente em certos ambientes? Há casas onde você entra e sente uma leveza, uma paz que te acolhe. E há outras onde, mesmo que tudo esteja limpo e organizado, você sente um peso no ar, uma opressão inexplicável. Santa Teresa conhecia bem essa realidade. Ela ensinava que os ambientes absorvem as energias espirituais que neles habitam. Quando uma casa é lugar de oração constante, de caridade, de perdão e de amor, ela se torna um pequeno pedaço do céu na terra. Mas quando pecados graves não confessados habitam entre suas paredes, quando há brigas constantes, ressentimentos guardados, quando o ocultismo e práticas contrárias à fé foram permitidos entrar, então o ambiente se carrega de uma densidade espiritual, e a matéria, sendo inferior ao espírito, reage a isso. É por isso que em casas assim, os objetos começam a se quebrar com mais frequência. Não é que Deus esteja castigando ninguém, mas sim que o ambiente está tão carregado de influências negativas que até as coisas físicas parecem se desestabilizar. Pense em sua própria casa agora. Há quanto tempo você não faz uma limpeza espiritual verdadeira? Não estou falando de passar pano e tirar o pó, estou falando de purificar o ambiente com oração, com água benta, com a expulsão consciente de tudo aquilo que não vem de Deus.
Santa Teresa era uma defensora ardorosa do uso da água benta. Ela dizia que nada fazia o demônio fugir tão rapidamente quanto esse sacramental simples, mas poderoso. E não era superstição da parte dela, era experiência vivida. Quantas vezes, ao aspergir água benta em um cômodo onde as coisas estavam quebrando inexplicavelmente, ela viu a paz retornar. A Igreja nos dá esses instrumentos não por tradição vazia, mas porque eles funcionam. A água benta foi abençoada com a autoridade de Cristo, delegada à sua Igreja. Quando você usa esses sacramentais com fé, você não está fazendo um ritual mágico, você está invocando o poder de Deus para consagrar aquele espaço. E o inimigo não pode permanecer onde o nome de Cristo é invocado com autoridade e fé verdadeira. Então me diga, você tem água benta em sua casa? Você a usa regularmente? Ou ela está guardada num canto, esquecida? Mas aqui está algo ainda mais profundo que precisa ser dito. Às vezes Deus permite que essas coisas aconteçam não apenas porque o inimigo está atacando, mas porque Ele quer nos ensinar algo essencial, o desapego. Vivemos numa sociedade que nos treina para nos apegarmos às coisas materiais, como se elas fossem nossa verdadeira segurança. Compramos, acumulamos, protegemos nossos pertences como se nossa felicidade dependesse deles, e então, de repente, algo se quebra, e nossa reação revela o quanto nosso coração está preso ao que é passageiro. Santa Teresa entendia que cada objeto que se perde é um convite de Deus para lembrarmos que nada neste mundo é permanente, que tudo o que possuímos é emprestado. Ela diria: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Essas palavras de Jó não são resignação amarga, são liberdade espiritual. Quando você chega ao ponto de poder dizer isso de coração, quando uma perda material não te rouba mais a paz interior, então você está verdadeiramente livre. E aí acontece algo curioso. O demônio perde o interesse em quebrar suas coisas, porque percebe que seus ataques estão, na verdade, te santificando. Você consegue imaginar a sabedoria nisso? Deus transforma a tática do inimigo contra ele mesmo. O que deveria te entristecer te fortalece. O que deveria te desestabilizar te enraiza mais profundamente na fé. Santa Teresa viveu isso de forma tão radical que chegou ao ponto de agradecer a Deus pelas provações, inclusive aquelas que vinham através de ataques espirituais manifestados no mundo físico. Ela não era masoquista, não tinha prazer no sofrimento, mas ela entendia que cada provação aceita com amor era uma oportunidade de provar para Deus, para si mesma e para o inimigo que nada neste mundo tinha poder sobre sua alma. Nada podia separá-la do amor de Cristo. Nem objetos quebrados, nem ruídos perturbadores, nem sensações de opressão. E é exatamente isso que você precisa alcançar. Não através de esforço humano, mas através da rendição total a Deus. Quando você para de lutar com suas próprias forças e permite que Ele seja sua fortaleza, tudo muda. As quebras continuam acontecendo no mundo exterior, mas dentro de você há uma paz que o mundo não pode dar e que o inimigo não pode tirar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta e honesta. Quantos objetos de ocultismo, de práticas esotéricas ou de origem duvidosa existem em sua casa? Você pode achar essa pergunta irrelevante. Pode pensar que aquele amuleto é só um enfeite bonito, que aquele livro de tarô foi presente e está apenas guardado, que aquela pedra energética não faz mal a ninguém. Mas Santa Teresa te diria com toda a clareza: essas coisas são portas abertas. São convites explícitos para que forças contrárias a Deus entrem em seu lar. A Igreja sempre ensinou que não se pode servir a dois senhores. Ou você vive segundo a fé católica, confiando inteiramente na providência divina e nos meios de graça que Cristo nos deu através dos sacramentos e sacramentais, ou você busca proteção e conhecimento em fontes que não vêm de Deus. Não existe meio termo. E quando você mantém esses objetos em casa, mesmo que não acredite ativamente neles, você está permitindo que uma influência espiritual negativa permaneça. E aí as coisas começam a dar errado de formas inexplicáveis. Pense em quantas casas católicas hoje têm uma imagem de Nossa Senhora na sala, mas também tem livros de horóscopo na estante. Quantas pessoas rezam o terço de manhã, mas consultam simpatias e crenças supersticiosas à tarde.
Essa mistura é perigosa, e é exatamente o tipo de contradição que abre brechas para ataques espirituais. Santa Teresa era radical nesse ponto. Para ela, não havia espaço para meias-verdades ou sincretismos. Ou Cristo é Senhor de tudo, ou não é Senhor de nada. E se Ele é verdadeiramente Senhor da sua casa, então tudo aquilo que não o glorifica precisa sair. Isso pode parecer extremo para os padrões modernos, onde a tolerância religiosa é confundida com o relativismo espiritual. Mas a verdade é que existe um mundo espiritual real, com forças reais, e essas forças não são neutras. Elas ou servem a Deus ou servem ao inimigo. E os objetos que você permite em sua casa carregam consigo influências espirituais. Por isso, se as quebras inexplicáveis têm acontecido com frequência em seu lar, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é uma limpeza radical. Jogue fora tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que não pode ser abençoado por um sacerdote, tudo aquilo que carrega em si práticas contrárias à fé católica. E depois dessa limpeza física, faça a limpeza espiritual. Peça a um padre que vá à sua casa e realize uma bênção solene. Não tenha vergonha disso, não ache que é exagero. A Igreja existe há 2000 anos justamente para nos dar esses meios de graça e proteção. Os sacerdotes, através da ordenação, receberam a autoridade espiritual para abençoar, consagrar e expulsar o mal. Quando um padre abençoa sua casa, ele não está fazendo um favor social. Ele está exercendo um poder sacramental real que tem efeitos no mundo espiritual. Os demônios tremem diante da autoridade sacerdotal exercida em nome de Cristo. Santa Teresa recorria constantemente aos sacramentos e à orientação de padres santos. Ela sabia que sozinha, por mais mística e iluminada que fosse, ela ainda era uma criatura limitada. Mas quando se unia à Igreja, quando se colocava sob a proteção dos sacramentos e da oração comunitária, ela se tornava invencível. E você tem acesso a tudo isso. Você não precisa enfrentar essas batalhas sozinho. A Igreja é sua mãe e está aqui para te proteger, te fortalecer e te guiar. Mas tem algo ainda mais poderoso do que qualquer sacramental, mais forte do que qualquer bênção sacerdotal, embora tudo isso seja importante e necessário. Sabe o que é? É a oração em família. Santa Teresa diria que onde há unidade na oração, onde marido e mulher rezam juntos, onde pais e filhos se ajoelham diante de Deus como uma só voz, ali o inimigo não consegue entrar. Porque o demônio odeia a unidade. Ele é o pai da divisão. Sua estratégia sempre foi separar, isolar, colocar uns contra os outros. Mas quando uma família se une na oração, especialmente na oração do terço, cria-se uma fortaleza espiritual praticamente impenetrável. Cada Ave Maria é como uma pedra sendo colocada nessa muralha de proteção. Cada Pai Nosso é como uma torre de vigilância sendo erguida. E quando a família inteira reza junta, regularmente, com fé e devoção, as quebras inexplicáveis começam a cessar. Por quê? Porque o ambiente espiritual da casa mudou completamente. Onde antes havia brechas, agora há proteção. Onde antes havia desunião, agora há fortaleza. Você pode estar se perguntando: mas minha família não é religiosa, como vou convencê-los a rezar comigo? E eu te digo o que Santa Teresa diria: comece sozinho. Não espere que todos mudem para você começar a agir. Se você é o único que acredita, seja você a luz dessa casa. Reze seu terço diário, consagre os cômodos, use a água benta, invoque a proteção de São Miguel Arcanjo. E confie que Deus, vendo sua fidelidade, começará a tocar o coração dos outros membros da família. A conversão raramente acontece pela argumentação, mas sempre acontece pelo testemunho. Quando seus familiares virem que você permanece em paz, mesmo quando as coisas dão errado, quando perceberem que você não se desespera com as perdas materiais, quando observarem que há uma serenidade em você que eles não conseguem explicar, então começarão a se perguntar: o que essa pessoa tem que eu não tenho? E essa pergunta será o início da abertura deles para a fé. Mas isso exige paciência.
Exige que você não force nada, que não seja arrogante ou superior. Exige que você ame genuinamente, mesmo quando não é correspondido. E esse amor paciente e perseverante tem um poder transformador que nenhuma palavra consegue alcançar. Agora vamos falar de algo que pode te surpreender. Às vezes o ataque espiritual se manifesta através das quebras porque Deus quer testar sua reação. Não é que ele cause o mal, mas ele permite que você seja provado para ver onde seu coração realmente está. É fácil manter a paz quando tudo vai bem, quando nada se quebra, quando a vida flui sem obstáculos. Mas o verdadeiro caráter de uma alma se revela na adversidade. Santa Teresa ensinava que Deus olha menos para o que acontece conosco, e mais para como reagimos ao que acontece. Um objeto pode se quebrar por ataque espiritual, por descuido humano, ou simplesmente porque chegou o fim de sua vida útil. Mas em todos os casos, sua reação é que determinará se você cresceu ou diminuiu espiritualmente naquele momento. Se você explode em raiva, se culpa os outros, se perde a paz interior, então você falhou no teste. Mas se você respira fundo, oferece aquele sacrifício a Deus e mantém a serenidade, então você venceu. E cada pequena vitória dessas te fortalece para as batalhas maiores que virão. Pense nisso como um treinamento espiritual. Deus está te preparando para desafios maiores, te ensinando a não depender do que é externo para a sua felicidade. Cada quebra é uma lição de desapego. Cada perda é uma oportunidade de dizer: meu tesouro está no céu, não na terra. E quando você realmente internaliza isso, quando essa verdade desce da sua cabeça para o seu coração, você se torna livre de uma forma que o mundo não conhece. Você pode perder tudo e ainda estar em paz. Você pode ver tudo ruir ao seu redor e ainda manter a fé, porque sua fundação não está no que se vê, mas no que não se vê. Está em Deus, que é a rocha que não se abala. Santa Teresa chegou a esse ponto de liberdade interior. Ela podia dizer com toda a honestidade: só Deus basta. Não era uma frase bonita para bordar em almofadas, era uma realidade vivida. Ela havia descoberto que, tendo Deus, nada mais importava. E essa descoberta a tornou invencível contra todos os ataques, físicos ou espirituais. Mas como você chega a esse nível de confiança? Como você desenvolve essa fé inabalável que Santa Teresa tinha? A resposta é simples, mas não é fácil. Através da oração contínua e da rendição diária. Não existe atalho. Você não vai acordar um dia com fé de gigante se ontem você mal conseguiu rezar 5 minutos. A fé cresce como uma planta, devagar, com cuidados constantes. Você rega essa planta com oração diária. Você a alimenta com os sacramentos, especialmente a Eucaristia e a confissão. Você a protege dos ventos da dúvida mantendo uma vida virtuosa. E com o tempo, quase sem perceber, aquela plantinha frágil se transforma numa árvore robusta que nenhuma tempestade consegue derrubar. Santa Teresa levou anos para chegar onde chegou. Ela passou por períodos de secura espiritual, de dúvidas, de tentações terríveis. Mas ela nunca desistiu. E é isso que faz a diferença. Não é nunca cair, é sempre levantar. Não é nunca duvidar, é sempre escolher crer apesar das dúvidas. E aqui está algo que precisa ficar muito claro. Se você está passando por esses fenômenos de quebras inexplicáveis, se sente que há uma batalha espiritual acontecendo em sua casa, isso não significa que você é fraco na fé ou que Deus está distante. Muitas vezes significa exatamente o contrário. Significa que você está incomodando o inimigo, que sua vida de oração está se aprofundando, a ponto de representar uma ameaça real para as forças das trevas. Os santos mais atacados eram justamente os mais santos. Santa Teresa sofreu ataques espirituais intensos, precisamente porque sua intimidade com Deus era profunda. O inimigo não perde tempo atacando almas mornas que já estão no caminho da perdição. Ele concentra seus esforços naquelas que estão realmente buscando a santidade. Então, de certa forma, ser atacado é um sinal de que você está no caminho certo. Não se orgulhe disso, mas também não se desespere. Simplesmente reconheça a realidade e se arme adequadamente. E qual é a armadura adequada?
São Paulo nos diz em Efésios que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. E ele nos dá a solução: revestir-nos da armadura de Deus. Verdade como cinto, justiça como couraça, prontidão para anunciar o Evangelho como calçado, fé como escudo, salvação como capacete e a palavra de Deus como espada. Não são metáforas vazias, são instruções práticas para a guerra espiritual. Quando você vive na verdade, quando pratica a justiça, quando compartilha o Evangelho, quando mantém a fé mesmo nas dificuldades, quando se lembra constantemente de que é salvo por Cristo, quando medita nas Escrituras diariamente, você está literalmente se armando contra os ataques do inimigo. E nenhuma quebra de objeto, nenhum ruído perturbador, nenhuma atmosfera pesada terá poder sobre você, porque você está protegido não por amuletos ou superstições, mas pela própria presença de Deus em sua vida. Santa Teresa costumava dizer que se tivéssemos verdadeira noção de quão perto Deus está de nós, jamais teríamos medo de nada. O problema é que vivemos como se estivéssemos sozinhos, como se tivéssemos que resolver tudo com nossas próprias forças. E então, quando vem um ataque espiritual, quando as coisas começam a dar errado de forma inexplicável, nos desesperamos. Mas a verdade é que você nunca está sozinho. Há uma corte celestial inteira ao seu dispor. Anjos, santos, a própria Virgem Maria e, acima de tudo, a presença constante do Espírito Santo habitando em você. Essa não é fantasia devota, é doutrina católica. Quando você foi batizado, você se tornou o templo do Espírito Santo. Isso significa que Deus literalmente habita em você. Como então pode algo externo te destruir? Como pode uma quebra de objeto te roubar a paz se o próprio Deus vive dentro de você? A questão não é que você esteja desprotegido. A questão é que você esqueceu de quem vive em você. Por isso, quando as quebras começarem a acontecer, quando sentir que há algo estranho no ar, em vez de entrar em pânico, faça o seguinte: coloque a mão no coração, respire fundo e lembre-se: Deus está aqui, dentro de mim. Ele não me abandonou. Ele não vai me abandonar. O que quer que esteja acontecendo no exterior não pode tocar minha alma se eu não permitir. E então, com essa consciência, você pode enfrentar qualquer situação com paz. Pode ver 1000 objetos se quebrarem e ainda manter a serenidade. Porque sua paz não vem das coisas, vem de Deus. E ninguém, nem o próprio demônio, pode tirar Deus de você, a menos que você mesmo o expulse pelo pecado grave. Enquanto você permanecer em estado de graça, enquanto mantiver sua alma limpa através da confissão regular, você é invencível. Essa é a verdade que Santa Teresa viveu e que ela quer que você viva também. Agora, finalizando, quero te dar algumas orientações práticas muito concretas. Se você está passando por esses fenômenos, se reconheceu em sua vida os sinais que falamos, não ignore. Haja com sabedoria e fé. Primeiro, faça um exame de consciência profundo. Há pecados graves não confessados em sua vida? Há ressentimentos que você está guardando? Há relacionamentos que precisam de perdão e reconciliação? Porque muitas vezes, a porta que o inimigo usa para entrar é o pecado não resolvido. Vá se confessar, coloque sua alma em ordem. Segundo, limpe sua casa física e espiritualmente. Jogue fora tudo que não glorifica a Deus. Depois, consiga água benta e asperja todos os cômodos, rezando enquanto faz isso. Peça proteção. Consagre cada espaço a Deus. Terceiro, estabeleça uma rotina de oração diária, pessoal e, se possível, familiar. O terço é especialmente poderoso contra ataques espirituais. Nossa Senhora prometeu proteção especial a quem reza o terço com devoção. Quarto, coloque imagens sacras em sua casa. Um crucifixo em cada quarto, uma imagem de Nossa Senhora em lugar de destaque. Esses não são apenas enfeites, são janelas para o céu, são presenças que protegem. Quinto, se os fenômenos persistirem mesmo depois de tudo isso, não hesite em pedir ajuda sacerdotal. Procure um padre santo
explique a situação e peça que ele faça uma bênção em sua casa. Alguns casos podem precisar de orações de libertação mais específicas. Não tenha medo disso. Não encare como se fosse algo extraordinário ou assustador. É simplesmente a igreja exercendo seu poder de proteger os filhos. E sexto, acima de tudo, mantenha a confiança. Não importa o que aconteça, não importa quantos objetos se quebrem, não importa quão pesada a atmosfera pareça estar, você tem Deus ao seu lado. E se Deus é por você, quem será contra você? Essa não é uma pergunta retórica, é uma verdade absoluta. Nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Cristo. Nem ataques espirituais, nem quebras, nem medos, nem opressões. Santa Teresa viveu isso até o último dia de sua vida. Ela enfrentou oposições terríveis, ataques constantes, mas jamais perdeu a paz interior, porque jamais perdeu a confiança em Deus. E no final de tudo, ela pôde dizer aquelas palavras que resumem toda uma vida de fé. Tudo passa, só Deus não muda. Nada te perturbe, nada te espante. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Grave essas palavras em seu coração. Faça delas seu mantra diário. E quando vir um objeto se quebrar, quando sentir a tentação de perder a paz, de entrar em desespero, de se irritar, simplesmente respire e repita: tudo passa, só Deus não muda. Se o vidro se quebra, minha fé se agiganta. Nada toca a alma que no Senhor descansa. Essas palavras não são mágicas, mas quando ditas com fé verdadeira, elas têm o poder de mudar completamente sua perspectiva. Elas te lembram do que realmente importa. Elas te ancoram no eterno quando o temporal ameaça te engolir. E aqui está a última verdade que preciso te dizer, a mais importante de todas. No final das contas, todas essas quebras, todos esses sinais, todos esses ataques, têm um propósito maior na economia da salvação. Eles existem para te lembrar que você não foi feito para este mundo. Você foi feito para o céu, para a eternidade, para a comunhão perfeita com Deus. Cada objeto que se quebra é um sussurro divino dizendo: não se apegue, não ponha seu coração aqui, porque tudo isso vai passar. Só o que é eterno permanece. Santa Teresa descobriu isso não através de teoria teológica, mas através da experiência vivida. Ela perdeu coisas, enfrentou oposições, sofreu na carne e no espírito. Mas cada perda a aproximou mais de Deus, cada sofrimento a purificou, cada ataque a fortaleceu. E no fim, ela não lamentou nada. Pelo contrário, ela agradeceu, porque entendeu que tudo aquilo, absolutamente tudo, cooperou para o seu bem, para a sua santificação, para a sua entrada triunfal no céu. E é isso que Deus quer para você também. Ele quer que você chegue ao ponto em que nada deste mundo tenha poder sobre sua paz. Ele quer que você seja tão livre, tão desapegado, tão confiante nele, que mesmo que tudo ruísse ao seu redor, você ainda pudesse cantar louvores. Esse é o objetivo de toda a vida cristã. A liberdade interior, a paz que excede todo o entendimento, a certeza inabalável de que, aconteça o que acontecer, Deus está no controle e tudo vai acabar bem. Não necessariamente bem segundo nossos padrões terrenos, mas bem segundo o plano eterno de Deus. E quando você alcança essa convicção profunda, quando ela se torna parte do seu ser, então você entende o que Santa Teresa quis dizer quando escreveu: quem a Deus tem, nada lhe falta, porque realmente não falta. Você pode não ter tudo o que deseja, pode não ter conforto material, pode não ter segurança externa, mas você tem Deus, e Ele é tudo. Ele é mais do que suficiente, Ele é a plenitude. E nessa plenitude, todos os vazios são preenchidos, todas as quebras são restauradas, toda a paz é encontrada.